costa do Mar Grande, defronte do Líbano, sim, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus souberam disso. Um parêntese aqui. Os reis, todos esses reis souberam disso. Mas disso o quê? Souberam que o povo de Deus estava conquistando a terra prometida. Haviam conquistado primeiro a cidade de Jericó, rodeando as suas muralhas, e por fim as muralhas ruíram, e depois conquistaram a cidade de Ai, por meio de uma emboscada. Duas grandes e importantes cidades na terra prometida haviam sido conquistadas, e todos esses reis souberam disso. E de comum acordo ajuntaram-se para batalhar contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Mandaram representantes levando sacos velhos sobre os jumentos e recipientes de vinho de couro velhos, rasgados e costurados. Traziam sandálias velhas e remendadas nos pés, trajavam roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué, ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: bem pode ser que habiteis perto de nós. Como faremos uma aliança convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois vós e de onde estáis vindo? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram: ajuntai provisão para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei agora uma aliança convosco. Este nosso pão, no dia que saímos para vir ao vosso encontro, nós os pegamos quente em casa para nossa provisão, e agora aqui está já seco e duro. Estes recipientes de couro que enchemos de vinho eram novos, e aqui estão já rasgados. E essa nossa roupa e as nossas sandálias já envelheceram em razão do caminho tão longo. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade lhe prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que moravam perto deles. Então os israelitas partiram e ao 3º dia chegaram às cidades deles, que eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e toda a comunidade passou a criticar os líderes. Mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, Deus de Israel, agora não podemos tocar neles. Teremos de fazer assim com eles, poupando-lhes a vida, para que a ira não venha sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os líderes ainda disseram: vamos deixá-los viver. Então eles se tornaram lenhadores e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes disseram. Então Josué os chamou e lhes disse: por que nos enganaste dizendo, moramos muito distante de vós, sendo que vivíeis perto de nós? Agora sois malditos, e entre vós nunca deixará de haver escravos, lenhadores e tiradores de água para a casa do meu Deus. Em resposta a Josué, eles disseram: como foi detalhadamente contado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo,
que vos desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vós, tememos por nossas vidas e por causa de vós. Então fizemos assim. Agora estamos em tuas mãos. Faze conosco aquilo que te pareça bom e justo. Assim, Josué fez conforme disseram e impediu que os israelitas os matassem. Mas naquele dia, Josué os fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje, e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse. Um texto bastante longo, mas eu quero te convidar, antes de nós mergulharmos nele, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e orar comigo pedindo que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra que foi lida neste momento. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque nós acabamos de abrir a tua palavra e lê-la, e ela é poderosa para penetrar fundo no nosso coração, nos fazer mudar de disposição, de inclinação, de pensamentos e sentimentos, e é justamente isso que nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor fale conosco e nos transforme por meio da tua poderosa palavra, que nós saiamos daqui dispostos a colocar em prática tudo aquilo que recebermos da parte do Senhor, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que de fato possamos compreender as insondáveis maravilhas da tua lei. É o que nós te pedimos, desde já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com você a respeito de aliança. Aliança é um tema extremamente importante na Bíblia. Desde o início da história do mundo, quando Deus fez aliança com Adão, depois com Noé, mais adiante com Davi, de modo que hoje nós vivemos na chamada nova aliança. Alianças são extremamente importantes e devem ser muito, muito, muito levadas a sério. Mais do que, de modo geral, se leva hoje em dia. O texto que nós lemos retrata e relata uma história bastante conhecida. O povo de Deus estava começando a conquistar a terra prometida. Haviam conquistado 2 cidades já, a cidade de Jericó e logo depois a cidade de Ai. E então alguns moradores daquela região, os moradores da cidade de Gibeão, ficaram sabendo que os israelitas, o povo de Deus que estava conquistando a terra prometida, estava perto deles. E temeram muito que logo fossem atacados por esses israelitas liderados por Josué. A Bíblia diz que eles agiram então com astúcia, com muita esperteza. Eles decidiram pegar então um pouco de pão seco, duro, pegaram odres já velhos e rasgados, se vestiram com a pior roupa possível, sabe aquela roupa bem surrada, que você tem há 15 anos, mas gosta tanto dela? Pior do que isso. Calçaram sapatos que não dava mais para remendar, todo rasgados, todo furados já. E se apresentaram dessa maneira diante dos israelitas e lhes disseram: olha, nós viemos de muito longe, viemos para fazer uma aliança com vocês. Façam então uma aliança conosco. Josué logo pergunta: nós não conhecemos vocês. Quem é que garante que vocês não moram perto de nós? Ao que os gibeonitas respondem: olha só esse pão que a gente está carregando, seco, duro. Quando a gente pegou esse pão e partiu em viagem, ele tinha acabado de sair do forno. Se você passasse uma manteiga nele, a manteiga ia derreter. E hoje seco e duro. Esses odres de vinho, quando nós partimos da nossa terra muito distante, eles eram novos e agora já estão rasgados e rachados.
E as nossas roupas, então, eram novas, os nossos calçados haviam acabado de ser feitos e agora estamos assim, com roupas surradas, com roupas rasgadas, calçados furados. Viemos de muito longe para fazer aliança com vocês. Façam, então, aliança conosco. O povo de Deus, liderado por Josué, olhou para a aparência deles, olhou para aquilo que eles aparentavam e não consultaram o Senhor, de modo que fizeram uma aliança. Pouco tempo depois, descobriram, meu Deus, os gibeonitas não são de uma terra distante, eles são nossos vizinhos, eles moram perto de nós, nos enganaram e o pior de tudo, agora já fizemos a nossa aliança com eles. Que fazer? Então Josué e os líderes do povo foram até os gibeonitas e perguntaram, por que é que vocês enganaram a gente desse jeito? Por que é que vocês mentiram dizendo que eram de um lugar distante, quando na verdade são nossos vizinhos? E os gibeonitas, é claro, responderam, olha, a gente ouviu falar de como vocês destruíram a cidade de Jericó, de como vocês tomaram a cidade de Ai, e nós tememos que vocês fizessem a mesma coisa conosco. Então nós consultamos os nossos líderes, e a orientação que recebemos foi, vão lá e não importa como, façam uma aliança com aquele povo. Não importa o que vocês precisem fazer, façam uma aliança. É fundamental, os líderes dos gibeonitas disseram para eles, é fundamental que vocês não voltem para cá sem ter conseguido fazer uma aliança. Sabe por quê? Porque uma vez que a aliança é feita, ela precisa valer. Uma vez que uma aliança é firmada, ela precisa ser levado muito a sério. Se vocês vão enganar, se vocês vão mentir, não importa o que vocês, gibeonitas, vão fazer, vocês precisam conseguir aquela aliança. Os gibeonitas explicaram isso para Josué e para os líderes de Israel. E disseram, olha, a gente está nas mãos de vocês agora. Façam conosco o que lhes parecer melhor. Mas não se esqueçam de que nós temos uma aliança. A aliança é algo muito sério na Bíblia. E o que nós temos igualmente sério nos dias de hoje, no que se refere à aliança, é justamente o casamento. Não é sem motivo que os casais casados usam uma aliança dourada na mão esquerda. Não é um anel simplesmente, o valor deste anel não está no material do qual ele é feito. É feito de um material precioso, o ouro, para simbolizar a preciosidade do compromisso firmado. E é por isso que nós damos a esse anel, e sem dúvida alguma você já ouviu isso, o nome de aliança. Mas há algumas implicações que precisam ser observadas quando uma aliança é firmada. Assim como na Bíblia, há algumas implicações que precisam ser observadas dentro de um casamento quando uma aliança é firmada. E agora a palavra se aplica aos mais diversos grupos de maneiras distintas. Se você está casado e o seu casamento é uma maravilha, guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra no seu coração, para que você sempre tenha a motivação de zelar pela sua aliança. Se você é casado e o seu casamento não está indo nada bem, encontre forças nessa palavra para manter firme a aliança que você fez no seu casamento. E se você ainda não se casou, guarde firme no seu coração esta palavra para que você faça uma aliança com sabedoria.
O fato é, não importa se o casamento vai bem, vai mal, se ainda não casamos, a aliança é fundamental. É sempre importante zelarmos pela aliança mantida. E eu gostaria de destacar duas implicações seguidas de um conselho depois com relação à aliança. Você está comigo até aqui? Duas implicações com relação à aliança. Primeira delas, a aliança, e leve isso para o seu casamento, a aliança precisa ser boa para os dois lados. A aliança precisa ser boa para os dois lados. Veja comigo nos versículos 6 a 8. Eles, os gibeonitas, foram a Josué, ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: bem pode ser que habiteis perto de nós. Como faremos aliança convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois vós e de onde estáis vindo? A aliança precisa ser boa para os dois lados. Essa é a base e o fundamento da aliança. Só faz aliança quando um ganha e outro ganha. E depois de feita uma aliança, um precisa ganhar e o outro precisa ganhar também. Os gibeonitas queriam ganhar nessa aliança. Então se dirigiram até Josué e os israelitas, dizendo: olha, façam uma aliança conosco. Se algum povo vier nos atacar, vem defender a gente. Vocês estão conquistando toda essa terra que o Deus de vocês lhes entregou nas mãos, tudo bem. Mas façam aliança conosco e não nos ataquem. Nos protejam, sejam nossos parceiros. Nós queremos ganhar nisso. E em contrapartida, nós somos teus servos. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Com lenhadores, com tiradores de água, nós temos coisas boas a oferecer para o seu povo. E esse é o fundamento de uma aliança. Precisa ser boa para um lado e precisa ser boa para o outro lado. Na verdade, a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, é repleto de alianças sendo firmadas. E em todas elas, uma coisa é observada: quando uma aliança era feita entre dois povos, os dois povos ganhavam. Os dois povos recebiam benefícios. A aliança era boa para as duas partes, para os dois lados. E é natural que seja assim, porque afinal de contas, quem é que quer entrar numa aliança, firmar um compromisso e ter prejuízo? A aliança precisa ser boa para os dois lados. Depois de firmada, os dois lados precisam ser beneficiados. Não pode ter um peso maior sobre uma das partes, senão a aliança corre risco de se prejudicar, de ser quebrada. Essa verdade, esse princípio bíblico ilustrado pelo que os gibeonitas fizeram e propuseram a Josué e aos israelitas, é igualmente válida no casamento. A aliança de casamento precisa ser benéfica para os dois lados. E é importante a gente destacar isso hoje quando nós vemos famílias, casais, nos quais o peso do relacionamento, o peso da manutenção do casamento está muito mais sobre os ombros de um do que sobre os ombros de outro. O peso do investimento na casa, o peso do cuidado com os filhos. Quando não há benefício para os dois, a aliança corre um sério risco de se romper. Quantas mulheres há, por exemplo, sobrecarregadas com as tarefas do dia, trabalhando em casa ou fora de casa,
E quando chegam na sua própria casa, ainda percebem, meu Deus, ainda tem toda a atividade doméstica para fazer quando trabalham fora. Ainda precisa cuidar dos filhos, ainda tem que fazer isso e aquilo. E o marido chega em casa e o rei da casa chegou. Sentar no sofá, pé para cima, só falta receber um sininho. Quando a aliança não é boa para os dois lados, há um sério risco de ela se romper. E é por isso que cada um de nós, casados, marido e mulher, precisamos ser intencionais nisso. Não basta olharmos a nossa parte, não basta olharmos aquilo que temos recebido, cobrarmos como sendo parte do contrato de aliança. Precisamos ser intencionais e investir no benefício do outro, investir no bem-estar do outro, porque é isso que garante, ajuda e coopera para a manutenção da aliança firmada no dia do casamento. A aliança precisa ser boa para os dois lados. Você está comigo até aqui? Precisa ser boa para os dois lados. Para que não aconteça de um começar a alimentar no seu coração insatisfação, queixa, crítica, pensamentos que não deveriam fazer parte da mente de um cristão, de alguém casado no fim das contas. A aliança precisa ser boa e benéfica para os dois lados. Mas há ainda uma segunda implicação do que significa firmar uma aliança com alguém. E se você é casado, se você é casada, essa implicação vale para você. Não importa o quão bem ou quão mal esteja o seu casamento, a aliança feita é a aliança feita. Segunda implicação, depois de feita uma aliança, ela não pode ser quebrada. Depois de firmada uma aliança, ela não pode ser quebrada. Alianças não foram feitas para serem rompidas, para serem partidas. Depois de feita uma aliança, ela não pode ser quebrada. Se você continuar lendo o texto, a partir do capítulo 10, nós não lemos, você vai perceber que alguns povos vizinhos descobriram o que Gibeão havia feito com Josué e os israelitas. Alguns povos vizinhos descobriram Gibeão, foi até Josué e os líderes dos israelitas e fizeram aliança de paz com eles. Agora, os gibeonitas não estão mais sozinhos. Josué e o povo de Deus fez aliança com eles. Pode ser que os dois decidam nos atacar. Então, para evitar que isso aconteça, vamos fazer o seguinte: vamos lá de uma vez e vamos destruir os gibeonitas. E aí depois, se precisar, a gente tenta atacar os israelitas. Vários povos, vários reis se juntaram para atacar os gibeonitas. E o que é que os gibeonitas fizeram diante desse ataque, dessa ameaça que se lhes apresentou? Correram para Josué. Olha, Josué, alguns reis estão tentando nos atacar. Alguns reis estão se levantando contra nós. Não importa que nós enganamos vocês. Não importa que nós mentimos para vocês. Não importa que nós usamos de astúcia para conseguir essa aliança. O fato é que vocês fizeram aliança conosco. E se você ler no capítulo 10, os versículos 6 e 7, você vai encontrar o seguinte: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal: não retires de teus servos a tua mão, vem depressa, livra-nos e ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros.
Como é que Josué foi parar naquela aliança? Ele foi enganado, ele foi iludido, olhou apenas para a aparência, culpa de Josué e dos líderes dos israelitas, mas isso não mudava o fato de que eles haviam feito uma aliança. Não importava como Josué se sentia com relação àquela aliança, uma coisa era fato: estamos em aliança. De tal forma que, quando os gibeonitas foram atacados ou estavam prestes a ser atacados, eles gritaram pedindo socorro a Josué. E o que é que Josué fez? Josué podia ter tido vontade de agir de várias maneiras. Josué podia ter pensado, por exemplo, vocês nos enganaram, eu não tenho nada a ver com isso, se resolvam com os reis dos amorreus. Vocês nos enganaram, a gente está livre da aliança. Nós não precisamos cumprir a nossa parte do acordo. É problema de vocês isso. Se eu soubesse a realidade de vocês, eu nem tinha feito essa aliança. Então se virem para lá, vocês gibeonitas, com os amorreus. Talvez tudo isso tivesse passado pela mente de Josué. Talvez Josué tivesse essa vontade, a vontade de agir dessa maneira. Mas Josué tinha feito uma aliança com aquele povo. E a aliança, uma vez que era firmada, não podia ser quebrada. Mesmo tendo sido enganados, mesmo tendo sido iludidos, mesmo descobrindo a verdade pouco tempo depois, a resposta foi: Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros. Apesar de ter sido enganado, apesar de estar insatisfeito com aquela aliança, apesar de ter se arrependido de ter feito aliança com aquele povo, Josué cumpriu a sua parte. Josué se manteve firme e fiel à sua aliança. E isso é um princípio bíblico. Uma aliança, uma vez feita, não é para ser quebrada. Não é para ser rompida. E uma das coisas que mais cresce, que nós mais temos hoje, são alianças de casamento sendo rompidas. Maridos ou esposas que se veem insatisfeitos com a aliança que fizeram e por conta da sua insatisfação decidem romper aquele contrato, decidem quebrar aquela aliança, ferindo e indo contra princípios bíblicos, porque a aliança, uma vez feita, não pode, não deve ser quebrada. Há algum tempo eu conversava com um amigo conselheiro de casais, e ele me falava justamente a respeito disso, das experiências que ele já tinha tido com casais, de maridos querendo abandonar suas esposas, de esposas querendo abandonar os seus maridos, apresentando as mais variadas desculpas, os mais variados motivos. E ele me disse então: olha, teve uma vez que um marido chegou para mim e disse: pastor, eu estou querendo abandonar minha esposa. E eu disse para ele, eu expliquei: olha, vocês fizeram uma aliança e a aliança não pode ser quebrada, vocês devem perseverar, vocês devem orar, buscar a intervenção do Senhor no casamento de vocês e Ele pode restaurá-los. Até que em determinado momento o marido disse: mas pastor, você não conhece a minha esposa é uma bruxa. Uau! Minha esposa é uma bruxa. E aquele conselheiro então parou, pensou um pouco e disse: se a sua esposa é uma bruxa, monta na vassoura e voa junto. Mas não quebra a sua aliança com ela. Não deixe que circunstâncias te levem a abrir mão da sua parte no acordo, da sua parte no pacto. Por mais difícil que esteja, por pior que seja o seu sentimento.
A aliança, uma vez feita, não deve ser quebrada. Lute até o fim, principalmente porque o Senhor honra a sua perseverança. O Senhor honra a sua disposição de permanecer fiel. O Senhor honra a sua disposição de cumprir a sua parte do acordo. Você não está sozinho. Você não luta sozinho. O Senhor te abençoa quando você se mantém fiel. Você experimenta a provisão de Deus. Você experimenta portas se abrindo onde só havia muralhas e parede. A aliança, uma vez feita, não deve ser quebrada. Segunda implicação de uma aliança. Primeira delas, a aliança precisa ser boa para os dois lados. E a segunda implicação, depois de feita uma aliança, e se você é casado, você está nesse ponto, a aliança não foi feita para ser quebrada. Busque ajuda do seu líder de célula, dos irmãos da igreja, dos pastores, dos diáconos, busque toda a ajuda que você puder, clame ao Senhor e cumpra a sua parte da aliança. Deus vai te honrar. Mas pode ser que você ainda não tenha chegado à parte de já ter firmado aliança com alguém, de já ter se casado com alguém. Talvez você esteja na iminência de se casar e colocou no seu coração: eu vou só esperar o mês de maio passar, ouvir tudo o que eu preciso ouvir sobre família. E se ainda der para continuar esse noivado, eu caso. Se não, cada um segue o seu rumo e Deus abençoe. Pode ser que você não tenha a menor perspectiva de quando vai se casar. Mas os princípios bíblicos são eternos, eles são imutáveis, eles nos alcançam independente da nossa situação. E aqui temos então dois princípios, na verdade, dois conselhos para quem ainda não fez aliança, mas pretende um dia fazer. Dois conselhos evidentes, na verdade, dois conselhos bastante simples, mas que ainda assim são frequentemente ignorados. Em primeiro lugar, se você ainda não firmou aliança de casamento com alguém, mas pretende, busque a direção do Senhor. Pelo amor de Deus, busque a direção do Senhor. Um conselho simples, uma orientação bíblica bastante intuitiva, na verdade, e ainda assim, mais frequentemente ignorada do que nós gostaríamos de admitir. O próprio Josué, o grande Josué, líder do povo, sucessor de Moisés, não atentou a essa orientação. Versículo 14 diz: então os homens de Israel avaliaram a provisão deles, dos gibeonitas, e não pediram conselho ao Senhor. O grande erro de Josué, o primeiro erro de Josué, foi não ter pedido direção ao Senhor, foi não ter buscado o conselho e a orientação do Senhor antes de firmar a aliança. Pelo que nós lemos de Deus cuidando do seu povo, de Deus guiando o seu povo por toda a história, sem dúvida alguma, se Josué tivesse buscado o direcionamento de Deus, Deus teria dito: foge daí, Josué, eles estão enganando vocês. Eles, na verdade, são seus vizinhos. E Josué teria dito isso para eles. Nós oramos ao nosso Deus, buscamos a face do Senhor, e Ele nos revelou que vocês são nossos vizinhos. Portanto, não faremos aliança com vocês. Mas não foi isso que Josué fez. Josué simplesmente olhou para eles e não buscou o conselho e a direção do Senhor. Se você pretende, planeja algum dia firmar aliança de casamento com alguém, busque a direção do Senhor. E isso não quer dizer necessariamente que você vai orar dizendo: Deus,
coloca na minha frente a pessoa específica e exata com quem eu devo me casar. E você vai fechar os olhos e dizer, Deus, quando eu abrir os meus olhos, a primeira pessoa que eu ver, eu vou casar com ela. Por favor, não faça isso. Não é isso que a Bíblia quer dizer quando se refere a buscar o conselho do Senhor. Nós hoje temos todo o conselho do Senhor revelado na palavra de Deus. Antes de se casar com alguém, olhe para a Bíblia e olhe para a vida daquela pessoa. Olhe para a Bíblia, para o conselho do Senhor, para os direcionamentos que o Senhor dá por meio da palavra inspirada, inerrante, infalível dele, e depois levante os seus olhos. E você vai ver como o Senhor dirige os seus passos, elimina um monte de gente e vai cuidando da sua caminhada. O que é absolutamente importante é que o conselho e a direção do Senhor sejam buscados. Mas há ainda um segundo conselho, uma segunda orientação igualmente importante. Além de buscar o conselho do Senhor, antes de firmar aliança de casamento com alguém, conheça a pessoa com quem você pretende firmar essa aliança. Conheça de verdade, saiba como ela é na casa dela, com a família dela, com a família dele. Veja o versículo 7. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: bem pode ser que habiteis perto de nós. Como faremos uma aliança convosco? Em outras palavras, o que Josué está dizendo é: olha, vocês querem firmar aliança conosco, mas a gente ainda não conhece vocês. Vocês querem um compromisso da nossa parte, mas nós não conhecemos vocês. Não sabemos quem vocês são. Como a gente faria a loucura de entrar numa aliança que não pode ser quebrada sem conhecer vocês direito? Infelizmente, o povo de Deus julgou com base apenas nas aparências e achou que devia ir adiante. Mas a realidade se mantém. O princípio, a orientação bíblica se mantém. Antes de firmar uma aliança com alguém, na verdade isso vale para qualquer tipo de aliança, e principalmente para o casamento, conheça a pessoa. Passe tempo conversando, passe tempo perguntando a respeito dos sonhos, dos planos, dos objetivos. Conheça a família de um, de outro. Conheça de fato a pessoa antes de entrar na aliança. Fazendo assim, sem dúvida alguma, as alianças feitas ou a aliança feita será muito mais fácil de ser mantida, terá muito mais chances de sucesso, será muito melhor de levar adiante. O conselho que a palavra de Deus nos dá antes de fazer aliança é: busque a direção do Senhor e conheça a pessoa antes da aliança. Depois da aliança, saiba que ela precisa ser boa para os dois lados, para as duas partes, e jamais, jamais, jamais deve ser quebrada. Que essas orientações bíblicas, eu te encorajo a ler a história com calma depois na sua casa, que essas orientações bíblicas se apliquem à sua vida. Se o seu casamento vai muito bem, guarde isso no seu coração para que você mantenha a sua aliança firme até o fim. Se o seu casamento não vai bem, encontre nisso o encorajamento para lutar pela sua aliança, pelo seu casamento. Se você ainda não fez aliança, ainda não se casou, leve isso em consideração para seu benefício, para a sua bênção. Vamos ficar de pé para a gente orar, pessoal?